enquanto que no mercado independente isso aparece muito rápido, porque geralmente se compra a ração no mês, ou a cada 15 dias, ou a cada semana, e a venda se dá nesse período também, então qualquer desequilíbrio aí ele é mortal do ponto de vista da sobrevivência, da solvência da empresa. No segmento da integração, não, ela vai levar anos para aparecer, porque boa parte da minha receita aparece como lucro, mas ela é apenas uma margem bruta para eu remunerar aqueles fatores que não precisei pagar por eles no curto prazo, que é a mão de obra familiar, a depreciação e o custo de capital. Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, vamos para mais um episódio do Suinocast. Eu sou o host aqui e hoje tem um convidado para nós dentro da cadeia produtiva é bem importante o tema que nós vamos levantar, e uma pessoa que é expertise na área. Nada mais é do que custo de produção na suinocultura. E para isso nosso convidado é o Marcelo Miele. Marcelo, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você já se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história, da sua jornada na suinocultura. Tudo bem, Vinícius? Um prazer estar aqui com vocês, com o público do Suinocast, tentar trazer um pouquinho do que a gente tem trabalhado nos últimos anos aqui na Embrapa Suínos e Aves. Meu nome é Marcelo Miele, eu sou economista de formação e trabalho na área de pesquisa aqui da Embrapa Suínos e Aves já desde 2004, ou seja, já é uma caminhada aí de quase 19 anos. Legal, cara. Bem, nesse tema que para os negócios, né, Marcelo, de modo geral, é o mais importante, né? A gente vai em discussão com colegas aí de diferentes áreas, mesmo a minha área principal sendo a pesquisa, né? Quando a gente apresenta alguma tecnologia, eles falam assim, o que vale a última linha da planilha. Legal, né? Sempre a gente tem que nos balizar por essa tomada de decisão. Somado a isso, né, nós estamos entrando aí no momento ESG, né, nesse tripé bastante importante, mas a gente vê que se o financeiro não está muito bem, os outros pilares acabam não sendo viáveis muitas vezes, né? Dentro de todos esses fatores, sabendo que é o item mais importante, sabendo que ele impacta outros itens, né? Minha primeira pergunta, Marcelo, vai no sentido de o quanto que nós, dentro da suinocultura, estamos realmente fazendo corretamente o custo de produção. Quanto que nós estamos acertando, quanto nós estamos errando. Eu sei que é difícil talvez quantificar isso, mas da tua experiência, o que você nos traz nesse sentido? Realmente é difícil quantificar, mas a gente pode trazer isso a partir de algumas perspectivas e de como nós temos visto a evolução do setor. É evidente que nos últimos anos, últimas décadas, tem havido uma profissionalização crescente para aquilo que nós chamamos de para dentro da porteira, incorporando não só tecnologias, mas também toda a questão das tecnologias de gestão. E isso tem se traduzido aí na adoção de diversas ferramentas nos mais diversos níveis, tanto produtores de grande porte, de pequeno porte, aqueles inseridos no mercado independente e também naqueles inseridos com contratos de integração com agroindústrias ou cooperativas. Então, eu colocaria como primeira mensagem que sim, há uma evolução positiva disso, até porque a gestão de custos e do fluxo de caixa, ela acaba sendo tão importante quanto sanidade, nutrição, o manejo diário do rebanho, os cuidados com a eficiência no uso de energia elétrica, água. Então, a não adoção dessas práticas também é um critério de sobrevivência no médio e longo prazo das granjas. Então, posto esse cenário positivo, eu acho que também é importante colocar que também não é raro encontrar granjas e produtores de porte não tão pequeno e que também operam em mercados de maior risco, como o mercado independente,
que muitas vezes não fazem uso dessas ferramentas de gestão, né? No máximo acompanham lá na boca do caixa, como se diz, na gestão das entradas e saídas de caixa, e às vezes até misturando isso, sobretudo a questão da conta corrente, com o lado pessoal e familiar. Então eu vejo, tentando responder para você sem um número preciso, eu vejo uma evolução, há uma profissionalização, há um aumento da gestão de custos e de ferramentas de gestão, porém ainda tem produtores de porte que não sejam só os pequenos familiares, que não adotam ferramentas dessa natureza. Falando da agricultura familiar, eu acho que ainda é onde temos o maior desafio para a questão das ferramentas de gestão, porque é difícil o produtor ou a produtora se especializar em todas as questões que ele tem que dar conta no estabelecimento agropecuário. Então é plenamente compreensível, isso aconteceria comigo, com você ou com outros profissionais. Então aí deve-se buscar, claro, uma maior simplificação das informações, do que tem que ser feito, mas que isso também seja feito, né? O que não pode é tomar um volume de trabalho e de atenção maior do que as etapas de fato produtivas lá dentro da granja, dentro das instalações ou no manejo dos dejetos. Interessante. Então, só nessa abordagem inicial, Marcelo, quanta coisa que a gente já pode direcionar. Primeiro, existem essas camadas, né? Por último, agora você comentou sobre o pequeno agricultura familiar, né? Porque realmente eles têm uma equipe enxuta e tem que dar conta de muita coisa. Então, é uma questão de tempo, não só para gerenciar a ferramenta, bem como para aprender a gerenciar, né? E eles têm que priorizar. E aí, muitas vezes, é claro, o ótimo é inimigo do bom, né? E aí, numa situação dessa, você tem que levar o bom, né? Você não pode ir já com a ótima ferramenta uma mesma que vai ser conduzida por uma indústria maior, de médio ou grande porte. Por outro lado, você citou, né, sistemas onde não são tão pequenos, são independentes, ou seja, tem mais risco e que não conduzem bem, né? Isso me preocupa muito, porque de modo geral, isso não é só no Brasil, né? Em vários outros países. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? Com o tempo, de crise em crise, muitos saem da atividade. E na maioria das vezes é por uma falta de gestão financeira. E onde eu quero chegar? Que, por exemplo, o item nutrição é o que mais impacta no custo de produção. Mas a questão sanitária pode quebrar um negócio, cara, né? E aí, quando a gente leva o fato de você ter números para facilitar a tomada de decisão, o quanto que vocês conseguem, Marcelo, essa é uma pergunta, gerar maior, não só sobrevivência, mas também mais competitividade quando você tem itens como esse que impactam mais no dia a dia, mas outros que têm mais fator de risco, como a nutrição. E chegar num ponto de falar assim, que tomada de decisão que nós vamos ter para investimentos, né? Nós sempre vamos investir em nutrição, melhor nutrição para melhor eficiência alimentar, porque é o que mais impacta o custo, mas por outro lado tem a questão sanitária, que se eu não investir, ela pode me tirar do negócio, né? Você acha isso importante? Você tem algum case para trazer para nós? Não no sentido de especificar nome, mas algum exemplo? Eu acho extremamente importante, Vinícius, a questão de você saber direcionar o investimento em função da maior margem que ele pode trazer. É evidente que tem as questões fundamentais, ou seja, eu preciso fazer um investimento em cerca e outros itens de biosseguridade. É difícil eu colocar isso no ranqueamento em relação a outros investimentos, porque é algo que vai proteger meu rebanho e provavelmente passa a ser uma exigência de normativa no curto ou no médio prazo, e é necessário fazer, né? Mas é fundamental ter uma noção destas dimensões, né? E sobretudo, e aí um pouco extrapolando a parte da produção suinícola, mas pensando também
na questão, sobretudo, do suprimento, né? Esse meu recurso eu vou alocar ele para investimento em estrutura de armazenamento, para capital de giro, para poder comprar os insumos nas melhores épocas, poder marcar um preço numa época que vai ser favorável, buscar informações via operadores de mercado se de fato este preço ele vai ter uma tendência a se valorizar, então é o momento da compra ou não. Então, veja como a gente entra num grau de complexidade que eu vejo que também isso tem sido um processo seletivo na suinocultura independente. Ele não se dá tanto pelas eficiências de ganho de escala, porque a gente sabe que fora a questão da mão de obra, talvez alguma coisa de instalações, uma granja de pequeno, médio porte, ela consegue uma eficiência produtiva bem interessante, né? Nós vimos ontem no evento Melhores da Suinocultura, granjas com até 300 matrizes com desmamado fêmea ano acima de 35, eu creio, né? E às vezes até essas granjas conseguem isso de uma forma melhor pelo perfil da sua mão de obra, do trabalho noturno, da dedicação, que nem sempre é possível com uma escala de empregados. Não estou dizendo que é impossível, mas existe esse atrativo da mão de obra familiar. Então, os ganhos acabam acontecendo via preços, né? Se eu consigo melhores preços de venda ou melhores preços de compra. E aí eu preciso de uma estrutura gerencial bem mais adequada, seja dentro da minha granja, se eu sou de grande e médio porte, seja de forma associativa ou cooperativa, quando eu tenho pequenos e médios produtores. Concordo contigo. Porque aí não é qualquer negócio que você consegue, por exemplo, já que a chave do negócio é comprar bem e vender bem, né? Se você decide por não ter ganhos em escalas e sim ganho em margem, né? Melhorando a eficiência do teu negócio, né? Se você não tem poder de compra, acaba sendo um impedimento para você evoluir numa sustentabilidade financeira melhor, né? E aí eu concordo contigo que a cooperativa ou associações de compra, né, seria interessante. Mas dentro... Perdão, Vinícius, eu vejo, por exemplo, o que a gente chamaria dos ganhos em rede, né? Por exemplo, as diversas bolsas de suínos que têm atuado no país. A gente tem o exemplo de Minas Gerais, de São Paulo, aqui em Santa Catarina. São formas de trazer uma gestão que você só teria com uma grande empresa para empresas de médio ou pequeno ou micro porte se apropriarem também dessa possibilidade, né? E eu vejo que o sistema cooperativo também permite isso, de certa forma, na parte de compra de insumos. Também a existência de associações. Eu e meu colega da área de custos estivemos agora em abril em Goiás e tem experiências muito interessantes de compras coletivas, de vendas coletivas, e isso traz para dentro de empresas não tão grandes ganhos ganhos que seriam de empresas que têm escritórios dedicados a esse tipo de gestão de risco de compra e de venda de insumos. Exatamente, porque nesse sentido, Marcelo, o que eu penso é que o fato de você não necessariamente estar numa cooperativa, mas criar essas associações de compra, não é que te impede, mas você não fica forçado sempre a ter o mindset de eu vou ter mais ganhos se eu fizer a escalabilidade. E aí muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes a gente encontra ainda na suinocultura o fato de eu preciso crescer em tamanho e não em margem, né? E aí, isso, eu acredito que a questão da gestão financeira, ela, quando muito bem conduzida, né, e o indivíduo ser sensível e o gestor ser sensibilizado, ele fala, opa, peraí, se eu consigo fora do meu negócio, em parceria com outros, criar poder de compra e de venda, eu não preciso de crescer tanto no meu negócio para ter que fazer isso de forma solo,
né, esse poder de compra. E aí, consequentemente, eu vou cuidar da minha eficiência produtiva que irá impactar nos ganhos financeiros. Não sei se me entende, né? Aquela história, se eu tive uma receita ou uma margem com 1.000 matrizes, imagina com 2.000, né? Esse foi um pensamento que a gente ouviu na suinocultura e que eu sempre me questionava e até questionava colegas, mas espera aí, cara, será que é dessa forma que você vai conseguir ganhar mais? Porque cada vez que você aumenta, você começa a aumentar seu risco também, principalmente frente a crises, né? Que é uma atividade que é sazonal em crise. E quando a gente olha para dentro do sistema de produção, o cara não tem indicadores produtivos e econômicos tão sustentáveis assim. E aí a desculpa do cara então, é por isso que eu aumento em tamanho. Não quer dizer que é proibido aumentar em tamanho, que não é interessante para o negócio, mas tem que ter uma justificativa forte. Antes de você aumentar a escalabilidade, né? Olha para o teu sistema de produção. Então, por exemplo, quando você falou de investimentos na maior margem, né? Uma coisa que eu vejo na suinocultura é o investimento em tecnologia sem saber o ROI, sem saber o retorno sobre o investimento. Eu vou usar X aditivo, vou usar X comedouro, vou usar X genética, né? Eu vou tomar a decisão de uma maneira diferente, mas qual vai ser meu ROI para isso, né? E aí vem nesse embate, escala ou margem, né? O que você tem pensado e visto sobre isso na tua experiência? A questão da escala ela é central não só na suinocultura, na agropecuária, mas no sistema econômico que a gente opera, né? A gente vê isso em praticamente todos os setores, uma tendência de concentração ou de aumento de escala, né? Eu acho que esse é o pano de fundo e de fato, nós vemos o aumento das escalas médias de produção na porteira, a fusão ou aquisições de empresas de abate, de processamento. Eu vejo que isso acompanha praticamente todos os setores econômicos, se não todos, né? Por outro lado, eu acho que não é algo determinado. Existe a possibilidade de obter eficiências que não sejam só por ganhos de escala. É claro que existe um limite mínimo, né? Eu não vou poder operar num mercado de commodity com pouco volume, mas eu vejo que não é um mundo determinado. É possível, sim, obter essas margens, obter esses ganhos com escalas intermediárias. E aí vai no sentido do que a gente vem conversando aí, de algumas peculiaridades da mão de obra familiar, da possibilidade de poder obter ganhos em rede, via associação, via cooperativismo, da possibilidade de explorar especificidades de sinergia, né? Isso aí eu creio que é importante também nos custos, né? Eu ter uma boa relação rebanho, área agrícola, para poder usar o máximo potencial dos dejetos que eu estou produzindo. No caso de quem compra insumos para alimentação animal no mercado independente ou de compra e venda, também uma certa sinergia na parte de grãos. Então, são questões a considerar quando eu estou pensando em aumento de escala ou investimento em áreas correlatas que vão me permitir ou gerar mais valor no subproduto ou coproduto, que é o dejeto, ou numa cultura que eu tenha dentro do meu estabelecimento agropecuário ou no sistema de armazenamento, etc. É interessante, porque isso aí a gente começa a ter, mudar a nossa forma de pensar por uma economia circular, né? Porque a suinocultura, em muitos sistemas, é totalmente possível a gente imaginar, pelo menos, mas por que não começar já a projetar a economia circular, né? A gente tem exemplos aí acontecendo já em que o cara produz, sim, suíno para o frigorífico, né? Mas ele tenta agregar valor numa associação, numa cooperativa de abate, com os dejetos. Ou ele tem a própria produção, ou tem produção de energia elétrica, e aí criam cooperativas, né? E aí por diante, quando vê, você tem uma economia circular e aqui não só as margens são maiores para o seu negócio, ou até mesmo possibilidade de criar outros negócios, né? Bem como a tua sustentabilidade
né? E competitividade e sustentabilidade, que eu acho que estão muito próximos, né? Acaba sendo interessante. Ô Marcelo, e você comentou aí de algumas coisas já, mas assim, para ficar um pouco mais didático, o que você acha? E aí, claro que tem diferentes camadas, você já citou, né, o pequeno produtor, o médio, o grande, mas o que você acha na tua experiência, né, o que a gente precisa de abordar melhor, como que a gente precisa de fazer, o que tá faltando e o que a gente precisa de fazer para ter uma evolução ainda maior do profissionalismo no que tange a gestão financeira? Bom, primeiro eu vejo que é importante essa segmentação, né? Então, hoje um rebanho de 500 matrizes em ciclo completo, independente, fazendo uma conta rápida, vai ter um faturamento anual de mais de 10 milhões de reais, né? Então, eu vejo que o central para esse segmento de produção de média escala para cima, sobretudo do suinocultor que compra e vende ração e as matrizes, seja no mercado independente ou de compra e venda, é buscar orientação e apoio de um profissional, seja um contador, seja um especialista em gestão. A gente acompanha também uma série de profissionais que trabalham na parte de operações no mercado financeiro para financiamento de capital de giro com possibilidade de garantias via recebíveis, etc. Então, eu vejo que isso é central. Se eu não tenho as competências dentro de casa, eu tenho um volume de negócios que me fazem, me dão a possibilidade de trazer isso, né? Assim como eu contrato um médico veterinário, um zootecnista, um nutricionista, eu tenho que também pensar dessa forma. A Embrapa, como você bem sabe, é um órgão público que atende todos os segmentos da suinocultura e da apicultura, mas a gente tem uma clara visão de que onde o mercado resolve, não tem por que a Embrapa se envolver, né? Então eu vejo que isso está muito bem suprido dentro dos profissionais disponíveis no mercado e a grande maioria dos médios e grandes produtores tem buscado isso. Indo mais para o segmento de pequena escala e no mercado das integrações, nas cadeias integradas, aí eu vejo um pouquinho mais de desafios, né? Como nós já comentamos antes, a suinocultura de pequeno porte familiar, que opera no mercado independente, talvez aí haja necessidade, sim, de aportes, e não diria da Embrapa, mas da assistência técnica, do SEBRAE, do próprio Senar, no sentido de apoiar, no mínimo, uma estruturação de um livro-caixa, como usar a informação do livro-caixa para fazer algumas contas, como você mencionou muito bem, do retorno sobre o investimento, quando eu vou tomar uma decisão de colocar uma climatização, ou de trocar de genética, ou de colocar uma automatização. Eu acho que esse tipo de aporte é interessante que essas instituições, ou mesmo cooperativas e associações, façam o aporte dessas competências quando este segmento não consegue buscar isso via solução de mercado. E na parte da suinocultura integrada, eu vejo que o grande desafio é que a maior parte do custo, se não for a maior parte, no mínimo 50% do custo, ele não é uma despesa, não é uma saída de caixa. Ele é um custo econômico, que são a imobilização do capital, a sua depreciação, o custo de oportunidade. Quando envolve mão de obra familiar, é o custo de oportunidade da mão de obra familiar que acaba não saindo do bolso do produtor, da conta corrente da produtora, mas esse custo existe. Então, passa um mês, passa 2, passa 1 ano, passa 3 anos,
talvez eu não esteja olhando aquilo lá da mesma forma. Mas vai chegar um momento que a minha sucessão vai olhar e vai botar isso na balança e vai dizer, ó, o que eu estou ganhando aqui não é igual ao que eu ganharia numa indústria, no comércio, no setor de transportes, ou em outro segmento da agropecuária. O que eu gerei de margem nos últimos 10 anos não foi suficiente para eu repor a depreciação da célula panideira. E aí começam a aparecer as insustentabilidades nesse tripé econômico, da sustentabilidade que é o tripé econômico-financeiro. Né? Então, enquanto que no mercado independente isso aparece muito rápido, porque geralmente se compra a ração no mês, ou a cada 15 dias, ou a cada semana, e a venda se dá nesse período também, então qualquer desequilíbrio aí ele é mortal do ponto de vista da sobrevivência, da solvência da empresa. No segmento da integração, não, ela vai levar anos para aparecer, porque boa parte da minha receita aparece como lucro, mas ela é apenas uma margem bruta para eu remunerar aqueles fatores que não precisei pagar por eles no curto prazo, que é a mão de obra familiar, a depreciação e o custo de capital. Então, geralmente nós somos chamados para dar palestras e atuar justamente onde não existem tantas opções de orientação via consultorias, nós abordamos essencialmente isso, a diferença entre as despesas e custos que saem do bolso, saem do caixa da granja, e aquelas que existem, mas não aparecem. Mas uma hora elas vão cobrar conta, digamos assim. Então, ter uma noção, qual a margem bruta que eu preciso ter, né? Se eu estou lá tendo uma receita, por exemplo, de 40, 50 reais por cabeça entregue por lote, e minha despesa é de 15, esses 35, 25 reais que sobraram são de fato lucro ou é o custo de oportunidade da mão de obra familiar, é o que eu tenho que guardar no caixa para repor aquele equipamento que vai quebrar, né, para repor o piso das instalações, para eu pensar numa modernização, ou mesmo quando eu estou no período de amortização do financiamento, para eu criar reservas para pagar o banco, né, Vinícius? Então, eu vejo que nesse segmento a questão dos custos ela é mais difícil, porque só fazer aquele tema de casa do livro caixa não é suficiente. Eu tenho que ter uma continha do lado para estimar esses custos que não são fluxo de caixa, mas existem. E nisso daí, eu pensando aqui na sua fala, Marcelo, como a gente não tem cultura de educação financeira, né, em todos os sentidos, e aí quando a gente assume um negócio, né, quando você é empresário, você nem sabe e muitas vezes não se sensibiliza de contratar um profissional, né, não precisa ser fixo, mas se você citou o exemplo de consultores ou assessores, para poder cuidar do item mais importante do negócio, que é o financeiro. Então, quando você falou em reserva, né, eu até comento em sala de aula aqui, eu falo, me admira muito o fato, você deu o exemplo de um suinicultor de 500 matrizes, o cara fatura 10 milhões de reais, mas não sabe qual que é a margem de lucro nos últimos 5 anos. Ele não tem o histórico de viabilidade do negócio dele. Como é que ele vai saber se o negócio dele é bom, até mesmo para avaliar a custo de oportunidade, né? E aí são coisas básicas, do tipo, não fazer reserva para um momento de crise, não ter que acionar banco. Né? Então, não tem reserva de crise, não tem reserva de investimento. E aí, a competitividade, né, ou a sobrevivência, muitas vezes, no negócio, ela passa a ter risco enorme. Né? Quando não, se aí no começo da nossa conversa, se mistura CNPJ com CPF. Então, isso aqui me admira, né? Meu pai... Quando a gente vai trabalhar em seminários ou dando cursos ou interação com produtores,
Eu gosto sempre de falar, e não é uma falsa modéstia, né? Que quem de fato entende dos custos está lá dentro da granja. É quem compra todo dia material, é quem vende, é quem tem que contratar mão de obra, dispensar mão de obra, ou conversar lá dentro da família que as coisas não estão funcionando tão bem, ou incentivar, cuidar da manutenção, etc. Às vezes o que precisa talvez é discutir algumas dicas de como melhor organizar isso no seu dia a dia, né? Então, existe esse conhecimento, ele talvez precise de um pequeno aporte. A outra questão é de como é que eu vou traduzir isso na tomada de decisão, né? Então, como fazer regras simples para isso. E a gente aprende muito nesses cursos também, né? Eu estive, creio que foi um pouquinho antes da pandemia, na região de Batatais, com produtores de frango, e tinha um produtor lá, a gente estava discutindo essas questões, eram integrados, né? E ele trouxe todo o manual das boas práticas, né? Ele tinha um livro caixa, ele tinha uma conta corrente separada para os aviários, e a cada acerto de lote ele fazia uma reserva para repor a depreciação, né? Então as respostas estão entre eles, né? Eu acabo sendo alguém que a gente brinca, né? Um pouco piloto de escrivaninha, a gente fica aqui fazendo pesquisa, pegando dados, conversando, mas eu não estou no dia a dia da granja para dizer que eu sou um operador do setor, né? É claro que a gente sabe que pode contribuir, tem contribuído, mas também passar essa mensagem de autossuficiência, de soluções próprias que podem ser validadas com ferramentas mais profissionalizadas, eu acho isso bacana também, Vinícius. Sem dúvida. E a gente comentou aí de juros, né, Marcelo? A questão, a gente tem uma dificuldade muito grande agora, nesse momento que nós estamos, de investimento. Não só na suinocultura, né, mas a gente tem visto aí colegas, inclusive, que trabalham diretamente em outros negócios, como milho, soja e vários outros ligados à agricultura, e o juros está muito alto. Então, ou seja, isso tem comprometido investimento. Isso é fato, isso pode acontecer em certos momentos, como já aconteceu no passado, né? Nesse sentido, na tua opinião, o quanto que vale a pena a gente fazer reserva para momentos como esse? Se vale a pena, como é que a gente faria isso dentro de um negócio de suinocultura? Tá? Vinícius, o certo é pegar, é ter uma reserva, é você fazer esse investimento, é buscar fazer um movimento para isso gerar renda. Quantos por cento, se você tem algum exemplo? Claro, cada caso é um caso, mas como é que tem funcionado isso, se é que funciona? É um pouco difícil, né, falar de reserva num período, a gente vindo de um período bem complicado na suinocultura, né? Creio que as margens elas começaram a se recompor no final do ano passado, no último trimestre, e aí uma situação muito delicada, não só entre pequenos e médios suinocultores independentes, mas entre empresas e cooperativas, né? Eu creio que foi um período aí de redução das reservas para poder fazer o giro e continuar a operação, né? Então eu não teria uma regra para te dizer, mas eu vejo que os períodos de grande, onde eu tenho aumento de preços, eu tenho custos contidos, são momentos de justamente pensar nisso, né? E aquela balança, eu quero crescer ou eu quero me preparar com o tamanho que eu tenho, né? Então, já acompanhamos algumas discussões de alguns profissionais que a gente tenha mais proximidade, apontar que existe essa tendência de querer aumentar rebanho, mas às vezes o que eu preciso é sim pensar no meu capital de giro e fortalecer ele, né, para eu poder enfrentar momentos como o do ano passado, sobretudo. É o que a gente estava falando de escala ou margem, né?
Melhor você garantir sustentabilidade, sobrevivência e depois, porque não sustentabilidade do seu negócio, do que levar ele para um risco maior que a gente não imaginava, que a gente ter um período de descapitalização tão alto. Eu lembro muito bem, em 2020, no segundo semestre, a gente chegou a preços históricos, teve a questão de exportação, mas logo depois a gente começou a perder em margem, né? E inclusive descapitalizar por um longo período, talvez um dos períodos aí de maior descapitalização, né? E eu falo que navegar em mar calmo, qualquer um navega, né, Marcelo? Navegar em mar agitado não é para qualquer um. Não é para qualquer um, e tem que estar com um barco bem preparado lá, né? As cordas das velas tem que estar novas. Um barco bem preparado e uma equipe bem preparada, né? E muitas vezes a gente vê, assim, um barco, muitos barcos à deriva e falando o que é que eu faço. E muitas vezes, assim, não é tão complicado, foi o que você falou, né? Olha, busque um profissional, pelo menos, para orientar vocês. Cada caso é um caso, né? Cada camada é uma camada, aí você deu exemplos, mas que possa ter uma gestão financeira que possa diminuir o risco do negócio e, por que não, aumentar ganhos e sustentabilidade. Eu não posso deixar de falar da ferramenta muito legal que, assim, a gente tem como referência, que vocês construíram, que é a CIAS, né, que cria preço. E eu me lembro muito bem, Marcelo, quando tinha também de Minas Gerais, aí depois vocês voltaram para fazer só do Sul, e aí estou curioso para saber se vai voltar a ter os cursos de Minas também. Ah, interessante. Bom, antes de tudo, a CIAS é um trabalho que vem sendo feito há anos, né? Nasceu de um projeto de pesquisa liderado pelo colega Jonas dos Santos, que infelizmente não está mais conosco, e tem sido tocado aí pela equipe de transferência e tecnologia da unidade aqui, com o apoio dos pesquisadores. E a ideia é que ele traga ela traga um conjunto de informações, tanto de custos, de preços e algumas questões de caracterização da cadeia produtiva, né? Tem um trabalho ainda a ser feito, estamos pensando em renovar, trazendo novas informações, talvez mais concatenadas com as demandas que a gente tem visto. Mas o carro-chefe é, de fato, a informação que a Embrapa produz junto com os seus parceiros, né? Que são os custos de produção de frangos e de suínos, e derivados dos custos, os ICPs, que são os índices de custo de produção. Nós fazíamos para um conjunto grande de estados até 2016, se eu não me engano, e por uma série de motivos, nós interrompemos essas séries históricas e, desde então, fazemos para os 3 estados da região sul. Uma novidade aí que eu já posso te passar é que esse ano nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a BCS para retomar as estimativas para Minas Gerais e Goiás. Tá? Então, Goiás, nós já fizemos o painel de custos de produção na região de Rio Verde, foi no início de abril, e ontem finalizamos a estimativa do primeiro trimestre de 2023, e eu creio que a partir de julho essa informação já vai estar disponível para o público nas CIAS, tá? Para Minas Gerais, as ações começam no final de junho. Nós estaríamos em 3 regiões de Minas Gerais, nas 3 principais, fazendo painel de custo de produção junto com a Associação de Suinocultores de Minas Gerais. Em Goiás também, foi junto com a AGS e a Gigo, né? Além da BCS. E então, para final de junho, faríamos o painel. Isso quer dizer que mais para o final de julho, início de agosto, também as estimativas para Minas Gerais devem já estar disponíveis nas CIAS. Bom, rapaz, excelente notícia. Confesso que não só como professor, consultor, envolvido na cadeia, a gente aqui em Minas esperava ter esse retorno, né? Eu sempre usei em sala de aula, mas também a gente vai conduzir alguns trabalhos, seja de pesquisa ou até condição de campo aplicável, em que precisa de criar simulações, né? Claro que cada suinocultor deve ter o seu custo de produção, mas você precisa de ter algo mais, assim,
regional, estadual, né? E a ferramenta da CIS, essa informação que a CIS promovia era bastante importante, e isso eu fico bastante feliz. Ok, lamentamos essa interrupção, mas agora está o momento da retomada e a gente entende aí que essa informação ela não substitui a gestão da granja, o dado próprio, mas ela é importante para apoio à política pública, para estudos, para as associações e governos estaduais, e essa ação vai ser bem bacana. Ela parte de uma demanda do setor via BCS, ou seja, eu vejo quando vem uma demanda, isso dá mais consistência para aquilo que se vai fazer na pesquisa, e fico feliz aí com essa sua observação. Ah, com certeza, cara, pode ter certeza, porque além disso tudo é uma referência, né? Você tem uma referência de um órgão como a Embrapa, né? Acho que traz bastante credibilidade. A DSM pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. E se a sua produção fosse mais rentável? As tecnologias nutricionais da Alltech potencializam a produtividade dos suínos de forma sustentável e maximizam a rentabilidade do seu negócio. Acesse nosso site www.alltech.com.br e saiba mais. Marcelo, a nossa conversa técnica está muito boa e poderia estender mais aqui, mas a gente sempre tem, ao final do Suinocast, algumas provocações mais pessoais, né? Imagino que a tua vida aí, eu também sou pesquisador, né? Bastante corrida, bastante intensa, né? Mas nós temos nossa vida pessoal. Eu gostaria de fazer 2 perguntas aí para você, mais de cunho pessoal. A primeira seria, nos seus tempos, se é que você tem algum espaço aí dentro da tua agenda disponível para a vida pessoal, né? Quais são os seus hobbies ou o seu hobby preferido? E a segunda pergunta é se você tem alguma recomendação de livro, ou se não livro, algum podcast, né, mais voltado, saindo um pouco da suinocultura, mais voltado para outras áreas. Não, eu vejo fundamental a questão da vida pessoal. Às vezes a gente um pouco atropela isso, porque temos nossas ambições, no bom sentido, né, mas são ambições, vontade de crescer, de se inserir, mas esse dia a dia em casa, com a família, com os amigos, ter algo diferente daquilo que a gente faz todo dia, eu vejo como central e, inclusive, ele nos traz mais eficiência no trabalho, né? Então, eu colocaria aí 2 questões que eu adoro fazer, que é caminhar, e como eu trabalho numa cidade de médio porte do interior de Santa Catarina, isso me dá a possibilidade de, após 10, 15 minutos de caminhada, eu estou no interior. E para mim são momentos aí muito bons de reflexão. Geralmente eu vou com a minha companheira e é bem bacana. E a outro hobby é remar com stand-up. Nós temos um lago aqui perto da usina hidrelétrica, às vezes vamos para o mar. É algo que também me traz muito prazer. De leitura, e aí já fazendo uma autocrítica, eu queria dizer que nos últimos anos, com o smartphone e esse volume de informações, outro dia eu me peguei pensando que o volume de leitura ele tem se reduzido, né? E é algo que eu estou tentando dar um gás e voltar a um grau de leitura, não de questões técnicas, mas de livros de outros temas, né? Por outro lado, a gente teve esse período de pandemia, de maior isolamento, que também permitiu buscar isso. Eu gostaria de citar um livro aí que eu li sobre a vida do Leonardo da Vinci, que é um livro, creio que de 600 páginas, muito pesado, eu demorei um pouquinho, mas achei sensacional tentar entrar na cabeça dele, no mundo dele, como ele viveu, né? Às vezes tentando fazer um paralelo para a nossa existência, né? Que
como essas pessoas eram diferenciadas, né, e são, né? A gente faz doutorado, é pesquisador, não sei o quê, mas ainda temos uma vida muito simplória perto desses gênios da história, né? Por outro lado, ele passou a vida buscando reconhecimento e quase nunca teve isso, né? E não parou de fazer o que ele gostava. E talvez o reconhecimento dele, que ele almejava, ele nunca teve em vida, né? Então, fora tudo aquilo, né, as ideias dele de pintura, de perspectiva, de máquinas, etc., eu vejo essa lição que eu tirei do livro, assim, que às vezes a gente busca isso e o negócio é ir fazendo. Que interessante, cara. Esse do Leonardo, eu já tinha ouvido algo, mas não dessa forma, não com essa perspectiva, né? O cara é um gênio e sempre buscava reconhecimento e em vida não conseguiu, né, cara? Impressionante. Ou pouco conseguiu, né? E depois do mesmo, eu vou pedir desculpa, eu não lembro do autor, eu sou um pouco ruim de nomes, né? E esse mesmo autor, ele fez a biografia do Albert Einstein. Daí eu comprei e li o livro do Albert Einstein. Foi bem mais difícil porque tinha toda uma parte de física da parte técnica que eu dei uma patinada lá. Mas também características muito semelhantes, né? De buscar reconhecimento, de não parar, acreditar em si, né? Então isso foi legal. Por outro lado, voltando à questão dos hobbies, os dois sacrificaram muito disso, né? Do contato familiar e da vida pessoal. Enfim, fica essa dica aí para quem tiver a paciência de ler os livros. Legal. Mas eu concordo contigo. Eu também, de um tempo para cá, não tenho... Ainda mais que descobri os podcasts, aí a gente tem informações mais mastigadas e mais fácil. Marcelo, muito obrigado, cara. Foi muito bom. Aos nossos ouvintes aí, tivemos uma conversa muito interessante, apesar de curta, mas muito interessante sobre custo de produção, que é o item mais importante, não só para a sobrevivência, mas para a competitividade dos negócios. Falamos sobre a evolução da profissionalização, do uso de ferramentas, essa relação da sobrevivência com competitividade, né? Se vale a pena escalar ou preocupar com a margem. O Marcelo disse aí claramente a questão de cada caso é um caso, as escalas que existem, né? Das segmentações, a necessidade muitas vezes de ter um consultor, um profissional, a importância dos ganhos em rede, olhar para o mercado financeiro. Então tem muita coisa aí que a gente tem que sempre olhar, sempre fazer o exercício de olhar para os nossos negócios, né? E ver como é que está a saúde financeira e buscar sempre melhorias. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente se encontre aí outras vezes. Prazer estar com vocês, um grande abraço, professor, e ficamos disponíveis para a próxima aí para voltar a esse tema. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo de bom aí para você, um abraço. Pessoal, até a próxima.